Oi, meu nome é Maísa e bora falar um pouquinho de fantasia urbana? Antes de mais nada, te faço um convite. É a primeira vez por aqui? Gosta de livros, de tags literárias, de clubes de leitura? Vem se inscrever no canal. Também peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações aqui na caixa de descrição, junto com o link do meu grupo no Telegram, onde eu posto quando tem vídeo novo, tem oferta, lançamento. E também te peço a gentileza para hypar esse vídeo, uma nova funcionalidade do YouTube que vem aí para ajudar os canais em crescimento. Bom, a ideia do vídeo de hoje, na verdade, eu tirei do vídeo da Raíssa Baldoni. Ela também tem um canal aqui no YouTube, também é uma leitora voraz de fantasia, e ela acabou de lançar um vídeo em que ela traz alguns exemplos, alguns livros que ela já leu de fantasia urbana. Achei a ideia super interessante porque eu gosto muito das fantasias urbanas e aí fui procurar na estante algumas dessas fantasias, fora, claro, os que ela já havia citado. Então, primeiro é importante entender a diferença de realismo fantástico e fantasia urbana. O realismo fantástico são livros que se passam na nossa realidade, que tem um toque de magia, um toque de alguma coisa inexplicável. Como grande expoente desse gênero, nós temos 100 Anos de Solidão, tem Pedro Páramo, esses dois já com adaptações bem recentes, tem Ensaio sobre a Cegueira, enfim, tem alguns clássicos já, a gente já pode chamá-los de clássicos, dentro do realismo mágico. A fantasia urbana é uma história de fantasia que vai se passar no mundo contemporâneo, moderno, uma cidade que pode ser inventada ou não, mas os exemplos da Raíssa, todos eles eram de cidades que existiam de fato. E eu peguei aqui alguns exemplos também que se passam em cidades no nosso mundo real, mas ela também pode se passar num mundo, numa cidade moderna, contemporânea, como é o caso de Cidade da Lua Crescente. Ele não se passa no nosso mundo, mas ele se passa no ambiente urbano. Bom, então bora falar desses livros. O primeiro que me veio à cabeça é Percy Jackson. Eu trouxe aqui o Cálice dos Deuses, porque a minha primeira série eu emprestei, ela não voltou até hoje, eu acabei não repondo na minha estante, mas toda a série de Percy Jackson, ela tem um pezinho no nosso mundo e tem um pé. Por exemplo, na primeira série a gente vai estar lá no acampamento Meio Sangue. Então nós temos muitos elementos fantásticos, muitos elementos mágicos, mas que também vão acontecer, vão se passar ali, vão cruzar com o nosso mundo. Outro exemplo de história que se passa aqui no nosso ambiente urbano, mais especificamente na Carolina do Norte, Lendários, da Tracy John, é o primeiro livro de uma trilogia, por enquanto nós temos só os 2 primeiros livros. A nossa protagonista, ela vai estudar na universidade que a mãe dela estudou, ela tá vivenciando um momento de luto, acabou de perder a mãe, em condições assim muito esquisitas, e ela tá bem revoltada com toda a situação. Então é um luto doloroso para ela. Ela vai para esse lugar e lá na universidade ela acaba se deparando com criaturas fantásticas, com descendentes do rei Arthur. Eu ainda não li Marcada com Sangue, tô doida para voltar para essa série, mas fica aí a dica, é um livro incrível. Esse primeiro livro é muito bom. O segundo, já vi gente que curtiu, gente que não curtiu, mas eu tô preparada para encarar porque eu tenho algumas expectativas em relação àquela história. Os Lobos Dourados já é um livro que se passa em Paris, na verdade o primeiro livro se passa em Paris, o segundo já vai para a Rússia, então ele é uma fantasia que se passa aqui no nosso mundo, mas que tem muitos elementos mágicos. Esses elementos, eles são devido a pedaços da Torre de Babel que teriam sido divididos entre famílias, e essas famílias têm habilidades mágicas, elas vivem ali, se reúnem em uma sociedade. E o nosso protagonista, ele, por ser um filho mestiço, na verdade, um filho bastardo, ele não é aceito dentro dessa sociedade, ele vai fazer de tudo para entrar ali porque ele sabe que é seu direito de sangue. Até hoje eu tenho a sensação de estar lendo um livro de Indiana Jones escrito pelo Dan Brown. Imagina, misturar essas duas tramas. É mais ou menos o que a gente tem aqui. Então, aqueles perigos, assim, aquela caça ao tesouro, aquelas armadilhas, muito bom, gostei demais. Já tem 2 livros publicados no Brasil, tá faltando o terceiro. A Ascensão das Trevas, da C.S. Pacat, ele se passa em Londres.
Aqui a gente tem sim também um pedaço de um mundo mágico. No segundo livro, inclusive, a gente tem parte da história se passando na Itália, mas é esse mundo mágico que vai estar mesclando com o nosso mundo. Nessa história a gente vai acompanhar o Will. O Will, ele tá em fuga desde que ele se entende por gente. A mãe tentou protegê-lo de todas as formas. Ele não sabe quem é que tá atrás dele, quem é que matou a mãe dele, mas ele tenta se esconder. Até que não vai ter jeito, ele vai acabar cruzando aí com uma série de relíquias, artefatos mágicos e vai encontrar um grupo de cavaleiros que parecem de um outro mundo, de um outro século, porque eles estão ali como os representantes da luz para defender o mundo do surgimento, do ressurgimento das trevas. Eu gostei demais, mais uma história que nós temos os 2 primeiros livros. O final dessa história, sabe daqueles plots assim saborosíssimos? Esse eu não estava esperando por ele de forma alguma. É muito bom, muito bom. O segundo também tem uma reviravolta ali no final, mas ainda nada que superasse a reviravolta de Ascensão das Trevas. Babel, da R.F. Kuang, sim, ele tem um pedacinho de magia no nosso mundo. Bom, aqui nós temos o Real Instituto de Traduções, que é conhecido como Babel. É um lugar onde coloca magia através de palavras grafadas em pedaços de prata. E essas palavras, para que elas tenham mais força, elas têm de ser grafadas em diversas línguas. Daí o Real Instituto de Tradução. É uma história, assim, é a história de R.F. Kuang. Se você lê fantasia, com certeza já ouviu falar do nome dela. É autora de A Guerra da Papoula, uma trilogia que eu preciso finalizar, mas acho que vai ficar para 2025. Ainda não li Impostora, que dizem também que é muito bom, já um livro mais contemporâneo, bem diferente. E aqui a gente tem essa fantasia urbana que se passa, na maior parte dela, em Londres, mas a gente tem alguns outros pedacinhos, principalmente de Cantão, na China, que é onde o nosso protagonista nasce, mas depois ele vai viver grande parte da vida dele, de fato, lá na Inglaterra. A Sociedade de Atlas, da Olive Blake, também é uma fantasia urbana. Aqui a gente vai ter protagonistas vindo de diversas partes do mundo. É uma história que começa nos Estados Unidos, mas a gente tem protagonistas que estão vindo da Europa, que estão vindo da Ásia. Então são pessoas muito diferentes que vão ser escolhidos para integrar a Biblioteca da Alexandria. Então, para ter direito a acessar essa biblioteca, eles têm de passar ali para uma espécie de competição que ninguém entende muito bem o que está sendo, quais são as provas de fato, porque nessa história algumas pessoas nascem também com habilidades mágicas e claro que normalmente elas fazem fortuna com isso, mas os 6 melhores a cada 10 anos são escolhidos para passar por essa competição, para ter acesso à Biblioteca de Alexandria, que teoricamente teria reunido ali o conhecimento de todo mundo há muito tempo. Já fiz a leitura do primeiro, do segundo livro, o terceiro livro está para ser lançado, se não me engano ele sai agora em dezembro. Eu sei que muita gente não gostou dessa história, ela tem uma pegada de Dark Academia, mais lenta, mais filosófica, mas eu gostei, é diferente, é uma história muito diferente, que vai falar sobre habilidades diferentes, um mistério, nós temos até algumas viagens no tempo. Nossa, delícia, eu tô doida para encerrar a trilogia e tá vindo aí em dezembro. Bom, agora eu vou apresentar 2 livros da mesma autora, porque todos os 2 são fantasias urbanas características. O primeiro deles é O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Essa minha edição é da Intrínseca, mas agora a gente tem uma edição nova pela Morro Branco, eu ainda não fiz a mudança da minha edição. O Circo da Noite também é uma história que se passa em alguns países, sobretudo na Europa, mas ele tem também a sua pegada aqui nos Estados Unidos. E a gente tem esse circo mágico que, no final das contas, é o palco de um duelo entre 2 pessoas. E esses 2 alunos são escolhidos pelos criadores desse desafio. Então, esses 2 tutores vão escolher esses 2 alunos, esses 2 aprendizes, e vão deixar esse desafio acontecendo enquanto esse circo está percorrendo aí diversos lugares. Olha, eu adorei essa história. A escrita da Erin é uma escrita muito poética. Tanto é que o segundo livro que eu vou apresentar para vocês, que é O Mar Sem Estrelas, muita gente termina dizendo que não entendeu. É um livro que a gente precisa ler 2, 3, 4. E essa daqui é uma história que tem histórias se desenvolvendo dentro dele, histórias sendo contadas dentro dele. E todas elas são histórias que têm um impacto muito grande sobre a história do protagonista.
E aqui a gente tem essa coisa dessa mescla de um mundo à parte que está inserido ali no nosso mundo. Uma delícia, eu só li uma vez, eu preciso voltar, porque eu sei que eu perdi um monte de coisa. Mas é gostoso isso, eu gosto de voltar numa história e ir pegando pistas ou pegando dicas que o autor deixou pra gente, que a gente só vai perceber a importância deles na hora que chega no final. E para finalizar, claro que eu não poderia deixar de trazer uma dica de uma autora nacional. Eu só li um dos livros dela, mas eu sei que os dois poderiam se encaixar nessa questão da fantasia urbana. Bom, então o primeiro deles é Porém Bruxa, da Carol Kiovato, que vai se passar em São Paulo. Nós temos aqui uma bruxa que trabalha num departamento que tenta controlar esses eventos sobrenaturais na cidade de São Paulo para que as pessoas não percebam que tem muita coisa acontecendo por lá. Então a Iris, ela vai fazer isso e a gente vai tendo a história dela sendo contada um pouco. Ela tem um chefe extremamente rabugento. Eu me encantei pelo chefe dela logo de cara e parece que teremos uma continuação vindo aí, o que eu acho ótimo, porque eu adorei o mundo que a Carol construiu aqui em Porém Bruxa e eu sei que ela tem muito mais a contar pra gente, principalmente em relação a Iris e, quem sabe, algum envolvimento romântico que começa aqui, mas que pode se desenvolver muito mais. Bom, e o outro livro dela, que também é essa fantasia urbana, é Árvore Inexplicável. Também se passa em São Paulo, mas esse aqui eu ainda não tive a oportunidade de ler. Espero ler o mais rápido possível. Ele já começa aqui com um mapa de São Paulo. E aqui eu sei que é uma história que se relaciona a aparições de uma névoa colorida próxima a determinadas árvores. Até que ela vê que outra pessoa também consegue ver esses eventos. Então tá aí Árvore Inexplicável, eu ainda não fiz essa leitura, mas pretendo ler em breve. Bom, e eu tinha falado que era o último exemplo que eu ia dar para vocês, mas me lembrei de um outro livro que tá aqui, que eu queria muito falar dele, ainda não li, que é A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, do Emanuel Ferreira. É uma história que também se passa em Belo Horizonte, e aí ele coloca aqui, com a influência de Terry Pratchett e Rick Riordan, A Polícia Secreta para Crimes Mágicos é uma eletrizante aventura de crime e mistério, ambientada em um mundo onde a magia dos povos antigos se funde à realidade do mundo contemporâneo. Foi vencedor do primeiro prêmio Geek, uma iniciativa Amazon, Pipoca Nanquim e Omelete. E é uma história que eu quero muito conhecer, afinal de contas se passa na minha cidade. Mas esses dois últimos ainda não fiz a leitura. Bom, então foram esses os livros. Lembrando que eu peguei essa dica lá no canal da Raíssa Baldoni. Vão lá conferir os livros que ela trouxe, os comentários sobre as histórias que ela leu. E bora conversar. Qual livro tá faltando nessa minha pilha? Qual livro de fantasia urbana você leu, gostou, que não tá aqui? Bora me indicar algumas outras histórias. Ou algum livro que você já ouviu falar e gostaria muito, queria muito fazer a leitura dele. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link de compra você me ajuda demais, eu vou receber uma comissão e isso não tem impacto nenhum no valor para você. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos em breve. Até mais!